Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estou feliz por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Feliz por tudo que já ouvimos aqui nesta manhã, pois na verdade, tanto o nosso colega que falou antes nos trouxe aqui uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, como também a senadora que aqui esteve falou como crente, como um obreiro da casa do Senhor. Então, na verdade, eu já estava ali até orando a Deus, agradecido, porque estava entendendo que tudo que nós precisávamos de ouvir essa manhã já ouvimos. Mas quero ler com os irmãos alguns versículos da Bíblia para uma breve meditação, e graças a Deus pelo pouco tempo. No livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 26 até o verso de número 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Reoboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeste subir à terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel. Sacrificou no altar, queimou incenso. No texto sagrado que o apóstolo São Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo de número 10, falando dos perigos e dos pecados cometidos por Israel no deserto até a terra prometida, e que fez com que Deus recusasse muitos deles e caíssem por terra, morrendo no deserto, e não conseguissem entrar na terra prometida. Lá o apóstolo São Paulo diz: estas coisas vos foram feitas em figuras, para que vocês não pratiquem os mesmos erros. Então, observe bem, meus queridos irmãos, os fatos e a história se repetem. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala das últimas coisas, da sua volta para buscar a sua igreja, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Jesus está querendo alertar-nos para a história. Estamos atentos aos acontecimentos do passado, que com certeza esses mesmos pecados voltariam. A única coisa que muda são as pessoas e os endereços. Mas os erros cometidos no passado, eles se repetem nos nossos dias. E eu quero, nesse momento, conversar aqui um pouco com os irmãos. Mas vou procurar fazer tudo possível dentro das minhas limitações
usar aqui o verbo sempre na primeira pessoa, eu também, para evitar que alguém pense que o pastor Emanuel está se dirigindo a alguém. Eu não estou me dirigindo a alguém, estou dirigindo a nós, a igreja do Senhor Jesus, aos obreiros, a nós que estamos aqui. Porque eu acredito que a palavra pregada aqui pelo pregador, como foi pregada aqui pelo pastor Levi, que nos antecedeu, antes que ela produza alguma coisa aí, ela tem que produzir aqui. Se ela não tiver efeito aqui, não terá efeito aí. Se ela não fizer nenhuma reação aqui, também não fará aí. Então a palavra ela passa primeiro por nós que estamos pregando. Nós somos nada mais e nada menos do que aquele que canaliza a bênção de Deus até as pessoas. Mas para que ela chegue às pessoas, ela tem que primeiro nos abençoar. E ouvimos aqui, sabiamente, quando o nosso pastor falou dos perigos de nós, de repente, em busca de algumas oportunidades, cometemos falhas, cortando atalhos. E o que eu quero falar aqui nesta manhã para os irmãos é entre muitos, os perigos, eu quero falar de 2 perigos que podem destruir o sucesso ou a carreira de um obreiro. Um deles é a inflexibilidade e o outro é o medo. Obreiro inflexível. O episódio que eu acabo de ler aqui no texto sagrado acontece exatamente por esses 2 fatores, entre tantos outros. Mas esses 2 são predominantes. Por que essa situação de que Jeroboão estava vivendo e induziu o povo, as 10 tribos, a viver? Qual o motivo disto? O rei Salomão havia vivido um período muito grande no seu reino, abençoado. Mas no final da sua vida, a Bíblia diz que Salomão se deu à idolatria e às mulheres. As mulheres lhe levou à idolatria. E Salomão se afastou dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E como ele se afastou dos propósitos de Deus, Deus permitiu que os inimigos começassem a invadir as suas terras. E o reino de Salomão começou a enfraquecer-se. Mas Deus estava muito triste, porque Salomão, na verdade, ele havia perdido a sensibilidade. Em razão do orgulho, da soberba que havia tomado conta do seu coração, Salomão perdeu a sensibilidade. Então Deus disse para ele que o reino dele ia ser partido, ia ser dividido. Só que Deus disse: eu não vou fazer isso com você por amor ao seu pai Davi, mas eu vou fazer com o filho seu. Até dá a impressão aqui que Deus usa de uma fé. Isso eu vou fazer com o filho. Por que Deus diz vou fazer com o filho? É porque Deus tem a presciência. E Deus conhece a predisposição do nosso coração. Antes que eu pronunciasse alguma palavra, ou antes que os meus desejos viessem a aflorar, Deus já sabe da intenção do meu coração. Então Deus já conhecia Reoboão antes que ele viesse a existir. Antes que ele viesse a surgir no cenário do meio do povo de Israel, Deus já lhe conhecia a sua predisposição. Então Deus disse: eu vou fazer isso no reino do teu filho. E o próprio Deus levantou um profeta e foi a Jeroboão, que Jeroboão era um grande líder de Salomão, líder da tribo de José, grande líder. E o profeta foi a ele, profeta Aías, e pegou um vestido e rasgou-se em 12 pedaços. E deu 10 para ele. E reservou 2. E disse: o reino será dividido, você vai ficar com 10 pedaços. Vou deixar 2 com Reoboão, por amor a Davi, porque eu não posso apagar a lâmpada da casa de Davi. Eu tenho que preservar a linhagem real, que era a linhagem da casa de Davi. E Deus então prometeu a Jeroboão: eu vou entregar nas suas mãos. Só tem uma coisa: eu vou te abençoar, você vai ser muito próspero, desde que você ande nos meus estatutos, você ande nos meus caminhos,
obedeçam as minhas palavras, as minhas leis, eu vou te abençoar. E quando Reoboão assumiu o reino de Israel, logo que Salomão morreu, entregou o reino a Reoboão, Reoboão fez uma reunião para saber como administrar o seu reino. E naquela reunião ele chamou os velhos para tomar conselhos com os velhos. Israel estava vivendo, principalmente as 10 tribos, estava vivendo uma certa perseguição muito grande de Salomão. Então Salomão estava cobrando impostos muito altos para manter a sua luxúria. Salomão queria ter o status. E os recursos estavam se diminuindo. Os vizinhos estavam entrando nas terras de Israel, estavam minando os recursos. Então Salomão começou a cobrar impostos muito altos das 10 tribos para que pudesse manter o seu luxo, manter o seu status. E aquilo entristeceu os filhos de Israel, as 10 tribos. Então quando Reoboão assumiu o reino, tirou conselho com os velhos, e os velhos disseram assim: olha, diminui a carga do povo. Diminui, teu pai tem escravizado o povo, diminui. Eu estou sendo bem sucinto porque eu só tenho poucos minutos. A menos que vocês não queiram almoçar e a gente já adianta mais um pouquinho. Mas aquele povo que está na fila não saiu de lá. Não é isso? Então estou sendo bem sucinto. Os velhos diminuem a carga do povo. Alivia o sofrimento do povo. É bom, tudo bem. Mas vou ouvir os jovens também. E a Bíblia diz que os jovens eram aqueles que tinham sido criados com o Reoboão. Jovens inexperientes. Jovens que, quem sabe, estava vendo em Reoboão uma oportunidade também de conseguir um cargo. Não é isso? Porque velho não tem mais sonhos. Ainda que a Bíblia diz que os velhos também dão frutos, produzem, até na velhice dá fruto. Mas vamos ser realistas. Se está assumindo um novo pastor na igreja, o que aqueles obreiros muito velhos esperam? Vai nos jubilar. Sim ou não, irmãos? Vamos ser realistas. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje é assim. Se você tem lá um grupo de obreiros velhos, cansados já na igreja, assumir um pastor novo, a realidade é essa, vai nos jubilar. Então aqueles velhos, já que vai nos jubilar, faça pelo menos o bem para a igreja. Não tem problema, mas cuide da igreja, né, irmão? É assim. Mas os jovens viram em Reoboão uma oportunidade de, agora, os velhos vão sair, nós vamos ficar. Então faz o seguinte, Reoboão. Antes de você diminuir a carga, diga para eles que o dedo minguinho seu é mais pesado do que o polegar do seu pai. Você vai acrescentar mais carga sobre eles. Aí Reoboão chamou o povo e disse: não vou diminuir a carga não. Eu vou acrescentar carga em vocês. Aí os filhos, as 10 tribos de Israel, disseram assim para Reoboão: que temos nós com a casa de Davi? Você fica para lá e a gente fica para cá. Então, primeiro ponto, inflexível. A derrota de Reoboão, a sua desgraça no reino, a divisão toda daquela igreja foi produzida por uma inflexibilidade do líder. O líder precisa aprender a ser flexível, ouvir os outros, ter tato. O profeta Jonas havia perdido a sensibilidade. Ele não estava preocupado com o navio que podia afundar, com a bagagem que estava sendo jogado fora. Ele não estava preocupado com os marinheiros que estavam ali sofrendo para salvar o navio. Ele entrou no porão do navio e dormiu. Ele perdeu a sensibilidade. Ele não se preocupou com a Síria toda, a cidade toda que seria destruída. Mas quando Deus falou com ele, Deus disse assim: é razoável esse teu pensamento? Você perdeu a sensibilidade? O líder inflexível, ele perde a sensibilidade. Ele não consegue ter tato. Aliás, vocês sabem que perder o tato é um sinônimo muito grande da lepra. Porque quando alguém fica leproso, a primeira coisa que ele faz é perder o tato.
Viu? Ele perde o tato. Não sente mais, porque vai morrendo as suas células. Reoboão perdeu, foi inflexível. Ele não teve coragem de ceder ao pedido de pessoas com certeza experientes, porque eram os velhos. E cedeu à influência dos novos, produzindo uma divisão tremenda no reino. Vou ser bem sucinto, já disse. Meus queridos obreiros, precisamos ter ouvido para ouvir o povo. Precisamos ter olhos para enxergar a necessidade do povo. Precisamos sentar para escutar o que os nossos obreiros e o que a igreja está comentando de nós. Jesus fez isso com seus discípulos. Ninguém de nós somos melhor do que Jesus. Jesus reúne os seus discípulos, em particular, e diz assim: escuta, vocês que estão no meio do povo, vocês que conversam muito com o povo, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Para escutar o povo. Seja sensível. O obreiro insensível, ele é muito soberbo, orgulhoso, arrogante. Isso tem sido a causa de muitas divisões nas nossas igrejas, de muita perdas de crente, perdas de obreiros bons, perdas de pessoas sinceras, perdas de pessoas que construíram aquela igreja, e de repente entra naquela igreja alguém insensível, alguém que nada fez por aquela igreja, chegou como quem chega de paraquedas e ali caiu, e não tem sensibilidade para ouvir o povo, e provoca uma miséria no meio da igreja. E ainda culpamos o povo de rebeldes. Não tem mais tempo, vou parar aqui com essa insensibilidade. Vou parar aqui. Mas eu tenho outro tema, pastor. Irmãos, aprenda a ser flexível, irmãos. Eu vim da indústria metalúrgica e eu trabalhava na área de projetos e ferramentaria, onde se produz e dá têmpera aos materiais que é usado, as ferramentas propriamente ditas. E nós fabricávamos uma ferramenta, e aquela ferramenta tinha que ir para um laboratório, que chama-se tratamento térmico. Aquela ferramenta vai sofrer um tratamento, que ela vai ter a dureza suficiente para o serviço que ela vai ser usada. Cada tipo de serviço é um tipo de dureza que se coloca, né? Então ela vai lá, ela entra numa caldeira, um calor imenso, 1000 graus de caloria, ela entra ali, 500 graus de caloria, coloca sal naquela ferramenta, coloca cal naquela ferramenta, ela fica lá dentro de um tacho, fervendo, fervendo, fervendo. Quando vermelha bastante aquela ferramenta, tira ela de lá e põe para esfriar-se, simplesmente com a brisa. Aí depois que ela esfria, aí você leva ela para uma máquina de alta pressão, e faz um ponto naquela ferramenta. Se alguém aqui é ferramenteiro, sabe do que eu estou falando, faz um ponto naquela ferramenta, e aquele ponto determina a carga que ela pode receber, a pressão que ela pode, a máquina vai indicando a pressão que ela pode exatamente para o exercício dela. E se porventura ela estiver acima do limite daquela carga que ela pode receber, que ela deve receber, ela volta novamente para o forno, retira o sal, dá um outro calor, e aquilo nós chamamos que vai revinir a ferramenta, vai tirar a dureza, para que quando ela for usada na máquina, ela não quebra, porque se ela for para a máquina muito dura, ela estoura, na primeira batida ela arrebenta os pedaços. Tem obreiro que não entra no forno de Deus, para ser revinido, para ser usada a dureza certa que a igreja precisa, a mensagem certa que os crentes precisam. Cada culto é um tipo de mensagem, cada reunião é um tipo de mensagem. Eu estou tremendo aqui, viu, irmãos? E o que ocorre, meus queridos? Dentro do nosso mundo que nós conhecemos, lá no mundo profissional, se for usada aquela ferramenta, daquele jeito que ela está,
tem dois prejuízos. Prejuízo de quê, pastor? Ela vai rebentar. Ela não resiste. Primeiro rebenta ela. E as fagulhas que dela saem, rebenta o produto que está sendo usado. Ela não rebenta o produto primeiro. Um irmão aqui assinalou que é ferramenteiro, não lembro quem que é. Ela não rebenta o produto que está sendo... Primeiro rebenta ela. E quando ela rebenta, as fagulhas dela rebentam o produto que está sendo usado. Meu irmão, quando você não tem flexibilidade, quando você não para ouvir os crentes, cede um pouquinho. O que tem que ceder, pastor Zé? Cede um pouquinho, irmão. Nós não somos super-homens. Abre mão dos teus direitos um pouquinho. Tira esse negócio que aqui eu sou pastor, quem manda sou eu. Você não manda nada, meu filho. Ninguém manda nada, quem manda é Jesus. É Jesus que manda na igreja. Eu só posso mandar naquilo que é meu, a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Cede um pouquinho. Porque se você não ceder, primeiro vai arrebentar você. E depois você acaba com a igreja. Primeiro que vai se arrebentar é você. Os crentes começam a virar as costas para você. Te cumprimentam por obrigação. Os teus obreiros que estão ao seu lado sentam ao teu lado porque não tem para onde ir. Mas começa a almejar um outro pastor. Começa a dizer assim, por que o pastor Zé Wellington não manda o fulano para cá? Por que só nós temos que aguentar essa ferramenta dura a vida toda? Pastor, o que eu posso fazer? Entra no forno, você vai receber novo calor e vai diminuir um pouquinho. Amém? Vamos rapidamente, irmãos. Segundo erro, medo. Jeroboão saiu com 10 tribos. E números maior do que quem ficou com Reoboão. Só tem uma coisa. Tinha uma determinação de Deus, no livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio, que 3 festas teriam que ser feitas em Jerusalém. Há mais, mas 3 principais. Páscoa, a festa das primícias e das cabanas. A Bíblia diz que todo macho teria que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Na Páscoa, nas primícias e nas cabanas. Então os judeus tinham a cultura de ir em Jerusalém. Basta ler os salmos dos degraus, que é isto. Os judeus indo para o culto em Jerusalém. Aí Jeroboão pensou assim, bom, o povo está comigo. Só tem uma coisa. Eles vão ter que ir 3 vezes por ano lá em Jerusalém. E lá eles vão ouvir Reoboão. Lá eles vão ouvir os sacerdotes. E o povo vai voltar para lá. Eles vão acabar pouco a pouco me abandonando. É assim que acontece com divisão. Divisão é exatamente isso, pastor. Quando sai uma multidão. Mas de vez em quando o povo sente saudade de Jerusalém e vem vindo. E os que vêm não voltam mais. É exatamente isso que acontece. Deu uma divisão, fique tranquilo. O povo vai voltar. Fique tranquilo. Porque o povo tem saudade de Jerusalém. Jerusalém é lugar do culto. Há poucos dias, pastor Zé Wellington, um obreiro disse para mim lá que pertence a um campo aí, não sei aonde aí. Né? E aí ele disse assim que o pastor dele reuniu os obreiros da casa e disse assim, gente, eu gosto de todos vocês, mas quem não for no Belém eu gosto mais. Aí aqueles obreiros vieram reclamar para mim, como é que faz? A gente gosta tanto do Belém, o povo gosta de Jerusalém. Fazer o quê? Você vai ficar sozinho. Você vai se arrebentar, você vai ficar sozinho, porque o povo vai vir em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Quando Jeroboão viu a possibilidade de perder o povo, olha, vamos fazer um altar aqui também. A gente faz um em Betel, a gente faz outro em Dan, estratégia. O povo não precisa ir muito longe, fica aqui, eles congregam aqui. Mas tem uma outra coisa.
A gente precisa arrumar alguma forma de o povo adorar. Como Jeroboão tinha vivido no Egito uns tempos, ele aprendeu com a prática do Egito o bezerro de ouro. Aí ele disse assim, vamos fazer um bezerro de ouro. Mas aí, em vez de fazer um só, ele fez dois. Foi pior do que Arão fez um, ele fez dois. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos pôr aqui. O povo vinha aqui e cultuar o bezerro de ouro. O que estava acontecendo com ele? Ele estava com medo. Tremendo. Mas, irmãos, acontece o seguinte. Que para fazer o altar e o bezerro de ouro, precisava sacerdote. Tinha que ter sacerdote. E os sacerdotes fiéis estavam aí no culto em Jerusalém. Os fiéis vão em Jerusalém. Não é bom? Os sacerdotes fiéis estavam indo a Jerusalém. Aí, Reubão, como é que nós vamos fazer? Os sacerdotes, os fiéis não ficam aqui. Eles vão para lá. Vamos fazer sacerdote aqui. O tempo não dá. Mas a Bíblia diz que quem chegava com a mão cheia, pastor Levi, o senhor falou isso hoje aqui, né? Quem chegava com a mão cheia, ele fazia sacerdote. Quem dava boa oferta, ele fazia sacerdote. Quem tinha dinheiro, ele fazia sacerdote. O pobrezinho nunca ia ser sacerdote dele. Podia ser crente fiel, mas aqui não. Aqui só vai ser sacerdote se for empresário. Se tiver dinheiro, porque tem que trazer a boa oferta. Então quem tinha a mão cheia, ele fazia sacerdote. E o que ocorreu? A Bíblia mostra que quem tinha a mão cheia, irmãos, desculpa eu falar aqui, porque tem muita gente de mão cheia, muito crente fiel. Mas quem tinha mão cheia aqui, nesse caso, eram os piores que tinha lá. Aí a Bíblia diz assim, e ele começou a fazer sacerdote dos piores do povo. Que não tinha linhagem sacerdotal e não tinha caráter. Não tinha crédito. Não valia a pena. Mas vamos fazer sacerdote, por quê? Porque é ele que vai me segurar. Não importa se ele não presta, importa que ele me sustenta. Não importa se ele não é crente, importa a oferta dele. Hoje nós não somos avaliados pela crença, pela fé, pela fidelidade. É pela oferta que nós damos, é pelo dízimo que nós damos. Então vamos fazer sacerdote assim. E começou a fazer sacerdote do povo baixo. Está escrito no texto, diz assim, ó. Diz assim o texto sagrado. Verso 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Irmãos, quando Neemias foi para a terra construir as muralhas, houve um dia, pastor Irineu, que ele teve que alistar os sacerdotes para saber quem era o povo que estava com ele. Então o que Neemias disse? Todos vocês que são da linhagem sacerdotal, tragam o vosso histórico, tragam vossos registros, comprove com documento que teu pai era sacerdote, para que eu te receba como sacerdote. Se teu pai não era sacerdote, você não pode ser, só podia ser sacerdote da tribo sacerdotal. Então Neemias, traga documento. E aquela multidão começou a levar documento para Neemias, para provar que era um sacerdote, e Neemias ia examinando o documento, esse é sacerdote. Outro, de repente chegava um no meio, bom, eu não tenho documento, eu não tenho como provar, mas eu sou sacerdote. Bom, até que você não prove que você é sacerdote, você é imundo. Você é imundo. E você só vai conseguir provar que você é sacerdote, que você não é imundo, quando chegar um sacerdote com Urim e Tumim. Porque o Urim e Tumim vai dizer se você é ou se você não é. Meu irmão, você pode até sair por aí dizendo que você é sacerdote, com carteirinha de sacerdote, mas diante de Urim e Tumim não tem jeito, meu filho. Urim e Tumim vai dizer se você é ou se você não é.
E o que ocorreu, meus irmãos? Que fez sacerdote dos mais baixos do povo da terra e levou o povo a adorar bezerro de ouro. Quero terminar, porque o pastor Joel disse para mim que é 25 minutos, e já estou terminando. Mas só quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando uma igreja, um líder, perde a graça de Deus, perde a direção de Deus, não tem confiança na sua chamada, e nem sabe se foi chamado, ele é temeroso. Tudo que se levanta na igreja é um perigo para ele. Ele tem medo do colega dividir, ele tem medo do dirigente da congregação, ele tem medo das irmãs do ciclo de oração, ele tem medo do líder da mocidade, ele é inseguro. Aí ele começa a fazer barbaridade na igreja porque ele tem medo de perder a igreja. Qualquer reuniãozinha ele não pode ver um obreiro conversando com o outro, que já que vocês estão falando, ele está com medo, ele é um homem seguro. Aí ele começa a fazer sacerdote na igreja que não presta, sacerdote que não tem moral, sacerdote que não tem vida para lhe dar sustentação, e mais pior do que isso, leva o povo a adorar bezerro de ouro. Ele não tem mensagem para os cultos, ele não tem palavra, ele não confia no Deus que fez os céus e a terra, ele não tem confiança no seu ministério. Aí ele levanta bezerro de ouro, aí ele começa a trazer pregador não sei da onde, cantor não sei da onde, ele não prega mais, aí a igreja começa a só ter bezerro de ouro. Levanta, meu irmão, e prega a palavra. Deus abençoe, pastor. Aleluia! Glória a Deus!